Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o site aqui da Agência de Inteligência Institucional Civil. Vamos falar um pouco aqui de geopolítica internacional, mais especificamente a respeito aí do desdobramento, né, desse conflito geopolítico internacional ali deflagrado ali a partir então aí da invasão da Rússia, né, à Ucrânia, embora isso é um assunto muito mais profundo, já vem lá de trás, né, principalmente aí a partir do, do fim do ano de 2021 para cá, né, essa situação ela vem se agravando de uma forma assim, bem, perdi a palavra, ela vem progredindo, né, vem se progredindo a crise ali, onde resultou ali então na invasão da Rússia ao território ucraniano, né? Eu tenho recebido algumas mensagens, algumas pessoas falando assim, mas será que isso aí vai gerar a Segunda Guerra Mundial? Parece que o negócio tá ele tá diminuindo, né, o problema, a guerra parece que já está tomando uma proporção de, de mais pro fim do que para uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Então, são diversos tipos de mensagens que eu venho recebendo a respeito. Na verdade, dessa guerra, na minha opinião, dessa guerra vem a terceira guerra mundial, né? Que às vezes no primeiro momento a gente pensa que as coisas vão acontecer tudo num vamos agora vai acontecer, não vai, né? Às vezes não acontece nesse tempo, às vezes dá a impressão até que os países trabalham orquestradamente, né? Já sabendo o que é que eles querem, o que é que eles estão buscando, né? Dando o aval, vai lá, invade lá para ver se as coisas funcionam, né? Dá a entender isso. Mas na verdade o que acontece ali, muitos também alegam, falam, não, a Rússia ela falhou. Eu acho que uma guerra não existe vencedores ali, ó, eu vou lá, eu vou vencer, não. Vai ser assim, cria-se um plano e esse plano ele segue a risca, é muito difícil isso acontecer, né? Com certeza a Rússia em algumas questões ali, em alguns planos, em algumas operações, com certeza ela perdeu, ela não teve o resultado esperado, né? Mas perdoa que eu estou gripado, mas certamente a Rússia ela é um país, né, com maior poderio, assim, sem sombra de dúvida, tá? É muito maior do que a Ucrânia, né? A Ucrânia vem sendo ajudada, né, por nações estrangeiras também, e além das coisas que nós não conhecemos dentro desse conflito. Mas o mundo ele está se dividindo, né? É perceptível isso, né? Bem perceptível. O mundo ele a partir de então, a partir dessa crise, o mundo ele está se dividindo, os países fragmentando, né? Uns do lado do Ocidente, outros nem do Ocidente nem da Rússia, outros, né, falando do BRICS, vamos criar próprio sistema de pagamento, enfim, né? Mas tudo ali, na verdade, eles estão tentando encontrar uma forma de, né, assim, voltando um pouco atrás, né, tudo isso está acontecendo porque o atual sistema capitalista, o sistema capitalista mais controlado pelos Estados Unidos no formato
americano, né, naquele formato de controle dos Estados Unidos e das nações mais ricas do mundo, esse sistema ele, entrou em colapso, na verdade, né? Os países como os Estados Unidos, como e outros países mais ricos do mundo, não estão conseguindo, né, ter o lucro satisfatório, vamos dizer assim, né? E tudo isso já vem refletindo na sociedade americana, né? Na economia americana, na economia dos grandes países, né? Na economia interna. Isso já se reflete ali. E os países emergentes ou os países mais pobres, esses países estão cada vez mais pobres, cada vez mais uma economia enfraquecida, né? E, e, e trazendo assim, acendendo uma luz, não é nem amarela, mas já é vermelha mesmo, no mundo, né? E ainda está acendendo a luz de vermelha, e isso porque as mídias escondem isso, abafam isso, né? Não deixa isso transparecer, mas já está, a pobreza é enorme, né? E você vê que não precisa muito para as economias se desestabilizarem, né? As economias internas das nações. Então, os países, eles, né, os países, e aí tem interesses, né, tem aqueles interesses pró-Estados Unidos, interesse pró-China, pró-Rússia, né, então esses países, né, eles vão gerando aí os conflitos, né, gerando conflitos, né, e ver o que é que vai dar, né, desses conflitos. Qual é o objetivo? Vamos criar algo paralelo, vamos criar algo diferente, vamos sair do domínio americano, né, da imposição americana, né, que determina, faz o que quer, usa, né, a sua moeda, usa o seu protagonismo na economia mundial para fazer o que quer, né? Vamos deixar claro uma coisa, que é a situação também ali da Venezuela. A Venezuela tem um direito de fazer as escolhas dela, é um país soberano, né? Podia ser um outro país, né, de uma outra ideologia, de outros interesses, mas é um país soberano, eles têm o direito de escolher o que eles querem. Inclusive escolher, eleger o presidente deles quantas vezes eles quiserem, né? Por que o mundo tem que botar o bedelho nisso? Eu, particularmente, eu sou a favor que um presidente fique quanto tempo o povo quiser, né? Porque às vezes você coloca um presidente num país e fala, ele vai ficar 4 anos e ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Aí, se muito, é 8 anos, não vai fazer nada. Né? Você construir um país, ou reconstruir um país, isso leva décadas. Leva décadas. Aí, se você tira, os países normalmente não têm um projeto de nação, né, que independe do presidente, né? Então, hoje, você põe um presidente lá, fica 8 anos, começa a fazer alguma coisa, desculpa, começa a fazer alguma coisa, começa a desenvolver alguma coisa, aí vem um outro de uma ideologia diferente, vai lá e derruba tudo, destrói tudo que o outro fez. Então não vai para frente nunca, fica né, constrói, destrói, não vai para frente. Então o correto seria ter um projeto de país que independe do presidente, o presidente tem que dar seguimento, né? Então isso não, infelizmente não acontece. Então eu sou a favor de ter um presidente, ele pode ficar 100 anos lá se o povo quiser. Se o povo quiser, eu sou a favor disso, né? Porque as pessoas não têm essa visão, não olha dessa forma e se inclinam rapidamente para dar os seus palpites, né? Sem avaliar. Sem avaliar. Você pode ver que nos países onde o seu chefe de Estado ficou muito tempo, né, os países desenvolveram. É o caso da Alemanha com a Angela Merkel, é o caso da Rússia mesmo. A Rússia, lembremos quem era a Rússia aí no governo depois da queda da União Soviética, o governo, principalmente o governo antes do Putin, que agora perdi o nome dele,
esqueci, o cachaceiro, né? O nome dele é tão, toda hora eu falo o nome dele, mas eu agora esqueci. Uma vergonha, o país foi uma vergonha. E entrou o Putin, tá aí, eu acho que 16, não sei se 16 anos. Eu acho que. Não, o Putin, ele entrou. Ele tem 20 anos já, eu acho, 20 e poucos anos. Eu acho que é. Então, entrou o Putin e. A Rússia era uma vergonha, né? A Rússia voltou a ter uma, uma, um protagonismo, vamos dizer assim, geopolítico, geoeconômico mundial, né? Você vê o lado da China, tá lá um tempinho também, embora ali é um outro regime, né? Você vê que os países eles se desenvolvem, né? Agora, né, um país que não tem agora nos Estados Unidos dá certo, por quê? Porque tem um projeto de Estado, tem um projeto de nação, né? Independente do presidente, ele não consegue destruir o projeto de nação, né? Então, o Brasil, para dar certo, precisa ter um projeto de nação ou manter um presidente aí, né, por longos anos para poder construir alguma coisa, né? Então, o mundo, né, ele está se dividindo. Só para concluir o que eu estava falando, o mundo está se dividindo, né? Dessa divisão, dessa divisão vai, vai nascer a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque a divisão, né, o mundo hoje ele é todo integrado, ele é globalizado, né? Hoje todas as nações, todos os povos são dependentes de outros povos, de outras nações. É globalizado, né? Somos dependentes, né? A Rússia é dependente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é dependente da Rússia. Eles podem criar algum mecanismo, alguma coisa e favorecer os Estados Unidos, só que desfavorece outro país. Um exemplo, né? Desfavorece outro país, né? Então o outro país fica com dificuldades. Então essa divisão ela vai desintegrar, né, a estabilidade internacional, a estabilidade do povo, né, dos povos. Perdoa. Disso, né, disso vai gerar conflitos, né? Vão nascer blocos como o BRICS, vai nascer blocos como o BRICS, vai se desenvolver e vai se desenvolver e só que ele vai ser, não vai ter eficácia, né? Não vai ter eficácia, vai ter no primeiro momento, desenvolve alguma coisa, mas falta em outra parte, e a outro lado, o outro bloco, ele fica também com dificuldade. Então disso vai gerar conflitos que a consequência desses conflitos são guerras, né? São guerras, vão criando-se guerras, guerras e guerras, né? Dessa guerra estoura uma guerra mundial, né? Isso na verdade, eu acreditava que essa guerra já seria até esse ano. Provavelmente não vai ser. Ou pode ser ainda, né? Pode acontecer. Entendeu? Então, acontecendo, né? Se acontecer esse ano, vai ser terrível. Vai ser terrível. Mas pode ser que aconteça somente no ano de 2023, como alguns especialistas, né, aí, alguns estudiosos, né, acadêmicos acreditam que vai acontecer, né? Provavelmente eles devem estar certos, né? Então, é o meu entendimento a respeito desse conflito, né? Da forma que está, não é possível. Não vai conseguir, o mundo não consegue sobreviver dessa forma. Veja bem, por exemplo, o problema da, problema econômico, financeiro das pessoas. As pessoas estão pagando mais caro no gás. Tem países aí que o povo é dependente, né? Lá na Europa é dependente do gás, mais do que nós aqui.
Eles usam o gás lá para tudo, até como energia, a energia para produção, é como se fosse energia elétrica, né? Eles usam o gás para tudo. Então, é o gás, é o combustível. O combustível é o preço da morte, né? Como que as pessoas podem sobreviver? Quantas pessoas dependem dos seus carros aí para se locomover em trabalho, né? Como que é, você repassa isso para o cliente, né? Para o seu cliente, para as pessoas, né? Para o mercado, para o cliente, né? Como que você repassa esses valores? Difícil. Tem área, tem segmentos aí, da, segmentos que estão parados, parado. Não tem sequer consultas, né? Tem segmentos aí parados, de serviços principalmente. Então, e como é que você repassa tudo isso para o seu cliente se o cliente não está nem te procurando, né? Então é complicado. Isso vai deteriorando, está deteriorando e vai continuar deteriorando, né? Vai deteriorando, por quê? Porque vai acabando a capacidade das nações, né, de gerir, de conduzir aquele momento de crise, né? Ele vai perdendo cada vez mais a capacidade. E perdendo essa capacidade, entra-se em conflitos, né? Em questões polêmicas, não vamos dizer nem polêmicas, questões de conflito internacional mesmo, né? Então, é, eu vejo que isso está acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil e está acontecendo no mundo afora, né? É a mesma situação. Poxa, só um instante, eu vou pausar. Voltei aqui. É, então, vai gerando conflitos, né? E vai chegando numa situação insustentável, né? Onde as nações elas precisam tomar medidas, né? A fim de neutralizar, a fim de resolver, né? As crises internas. E isso vai deteriorando e vai gerando guerras. Trazendo isso aqui para o Brasil, a situação que nós estamos vivendo, o país, né? É uma situação bastante polêmica, né? Bastante polêmica, mas eu vejo assim, muitos são contrários às políticas de esquerda. Eu não sou esquerdista, eu não sou direitista, eu sou na verdade o verdadeiro nacionalista, né? Agora, eu não posso dizer que eu não que eu vejo as políticas de esquerda. Tem muitas coisas erradas na política de esquerda, muitas coisas que deveriam né, pelo menos se resguardar um pouco mais, né? Eles, na ânsia de atender a demanda popular, né, que são inseridas na sociedade, né, como questões a respeito de homossexualismo, questões a respeito de religião, questões a respeito de aborto, de drogas, não sei o que. São situações que as mídias levam para a sociedade e a política dirime. Né? A política dirime. É o dever da política, do político, né, dirimir essas questões. Só que a esquerda, ela entra de cabeça nisso. Ela entra porque também existe uma os nossos políticos de todos os lados, direita, esquerda, do teto, do chão, de tudo quanto é lado, né? Um bando também de tudo interessado em alguma coisa, né? Interessado em alguma coisa, e usam, vou pegar essa frente aí, vou pegar esse assunto e vou me viver em torno desse assunto. É bem assim, sabe? Então, mas as políticas econômicas, as políticas de desenvolvimento, as políticas de nacionalismo mesmo, elas partem da esquerda, né? Não podemos deixar de deixar isso claro. A esquerda ela tem política
né, políticas que interessam a um país, né, no caso o Brasil. O que interessa para nós aqui é que haja, o povo ele consiga trabalhar, né, o povo ele consiga, né, ter dignidade. O povo precisa de dignidade. Não dá pra gente pegar agora só porque eles mexem com isso e com aquilo outro, que eu acho errado. Né? A forma que faz. Não é que é errado, tem que dirimir. É os políticos que tem que dirimir isso daí. Né? Mas a forma que enveredam no assunto. Né? Eu acho errado demais, não defendo isso. Né? Mas agora deixando claro, todas as pessoas têm direitos. O cidadão ele quer ser homem, ele seja homem. Ele quer ser mulher, que seja mulher. Ele quer ser isso, quer ser aquilo, o problema é dele, ele que seja. Nós temos que respeitar e acabou. Eu não sou a favor? Não, eu não sou a favor, mas eu cuido da minha vida. O negócio é com a minha vida. Eu não posso ir lá determinar a vida de ninguém. Cada um vai. Né? Eu tenho meus valores, meus pensamentos, que devem ser respeitados. Né? Mas eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Cada um escolhe o que quer da sua vida. Né? Deixando isso claro, né? Muito bem claro. Né? Então, e a política serve exatamente para isso, para conduzir esse tipo de assunto, harmonizar a sociedade, o povo, né? Harmonizar, trazer tranquilidade e paz. É o que nós precisamos. Agora, não podemos deixar de, de, de ver que o que traz realmente conflitos, problemas, são a fome, né? Situações como nós estamos vivendo, os preços assim exorbitantes, né? Isso é mundial? Nós poderíamos estar numa situação um pouco melhor. Não boa, porque esse problema é mundial. É tudo aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, né? A respeito da geopolítica internacional. Mas nós poderíamos estar numa situação melhor? Poderíamos. Poderíamos, se houvesse emprego, se houvesse desenvolvimento dentro do país. E para como que precisa para ter desenvolvimento, ter emprego? O que é necessário para isso? Né? É necessário que o país utilize as políticas, né? Políticas que como é que chama? Políticas que vão acelerar, que vão impulsionar, né? Induzir a máquina pública, a máquina estatal, ela vai trabalhar para que possa existir, né, um desenvolvimento, como o que, por exemplo, financiar a construção civil, né, financiar, dar crédito ao povo, né, dar crédito às pequenas empresas, grandes empresas, médias empresas, dar crédito para que elas possam produzir, né, o Estado não entregar, né, sua matéria-prima, né, que é o ferro, o aço, o petróleo, para o setor de mercado, mercado privado, não, porque eles pegam esse setor, eles pegam e a matéria-prima e manda tudo lá para fora, né, não gera emprego aqui dentro, né, porque existe um cartel nisso daí. Existe um cartel, né? Só produz lá fora, não produz aqui dentro. Se não produz aqui dentro, não gera emprego aqui dentro, entendeu? Então, essa matéria-prima tem que estar na mão do Estado, que é o Estado que conduz. O Estado é quem é que cuida de um país, não é? A gente não vota, né, nos deputados, nos senadores, no presidente. Vota para quê? Para ficar lá fictício, lá olhando pro... Não, vota para dirimir, para conduzir as políticas, para fazer uma gestão de Estado, né? Uma gestão administrativa de uma nação. Então, toda a matéria-prima, tudo que se tem dentro de uma nação, tem que ficar sob controle do Estado, para que esses homens, né, que nós votamos, embora é problemático isso, mas para que nós voltamos, muitas reformas precisariam acontecer, né? Mas para que esses homens possam conduzir conforme o nosso interesse, né? Os nossos interesses, para que possam ser beneficiados a nós, e não
ao americano, ao norueguês, ao francês, ao britânico, não. Quem tem que ser beneficiado somos nós. Nós é que temos que ser beneficiados com petróleo, com aço, enfim, com tudo. Né? Então, precisa, no agronegócio, é muito bom, né, o agronegócio, mas nós precisamos muito mais do que isso. O agronegócio em si ali, só do jeito desse formato, pega e exporta as commodities. O que é as commodities? A matéria. É o alface, exporta o alface, exporta o feijão, exporta o arroz, enfim, exporta a carne. Isso só não é interessante para a gente. Né? É bom, mas não é interessante. Nós precisamos usar a carne, o feijão, enfim, tudo que produz ali na área da agricultura, né, para industrializar também, porque a industrialização gera emprego, direto e indireto, né, em transporte, serviços de diversas formas, industrial, mecânica, enfim, gera desenvolvimento. Então nós temos que usar, né, as nossas commodities aqui, nossa matéria-prima, para internamente, para interesses internos, interesses do país, interesses do povo. E o que o povo precisa? O povo precisa de emprego, né? Precisa de salário, precisa de leis que dê garantias para ele, que acabaram com a lei trabalhista. Né? Precisava de algumas reformas? Precisava, concordo, mas acabou, destruiu a lei trabalhista, a previdenciária, né? Os direitos do povo, do trabalhador, e o povo ainda aplaudiu. É uma coisa. Né? Então, e tem muitas pessoas, eu vou encerrar aqui, tem muitas pessoas que apoiam, né? Apoiam por causa das políticas contraditórias, políticas erradas, no meu entender também, da esquerda, né? Apoiam a direita. O que a direita faz por nós? Olha para isso aí, olha a situação que nós estamos vivendo. Nós vamos reformar, o país vai ficar. Que ideia maluca é essa? Né? Coloque isso no papel, coloque isso de uma forma mais nítida e clara, se é possível. Não vai conseguir, porque é um engano, é um engodo, é uma mentira. Né? Mas tem gente que aplaude isso, porque estão bem, né? A maioria dos que aplaudem é porque estão bem, estão comendo, estão vestindo, né? Então esses daí vai lá e apoiam mesmo, né? Mas não podemos, né? Nós precisamos que o país, as pessoas tenham dignidade, as pessoas possam sobreviver, né? Eu acho que era isso, acho que se tinha mais alguma coisa esquecida, depois eu falo mais a respeito. E no mais, volto em outro momento, né? Acho que tinha mais alguma coisinha, mas no outro momento eu falo. Bom, sejam bem-vindos aí, tudo de bom.